Olá, crianças, tudo bem? Então, eu estou aqui mais uma vez para contar para vocês uma história linda que está na Bíblia, o livro de Deus. Na verdade, essa história acontece lá no livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia no Antigo Testamento. Então, no primeiro livro da Bíblia, né, que é Gênesis, conta a história do casal, do primeiro casal, Adão e Eva. Adão e Eva tiveram muitos filhos. E seus filhos tiveram filhos, então eles tiveram netos, bisnetos. O que aconteceu é que a terra ficou cheia de gente. Olha só. Então, mas aquelas pessoas começaram a esquecer do Deus vivo e verdadeiro. Aquelas pessoas começaram a fazer coisas erradas. Vocês estão vendo aí nesse cartaz, alguns estão brigando, querendo matar o outro, não é verdade? O outro está lá roubando. Então, olha só que tristeza estava acontecendo com as pessoas. E olha só o que Deus diz aqui na palavra. Aqui lá em Gênesis 6, diz o seguinte, lá no versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, quando ele diz assim, todo o desígnio, quer dizer todos os planos daquelas pessoas, daqueles homens, eram maus. Eles estavam fazendo coisas que não agradavam ao Deus vivo e verdadeiro. E sabe essas coisas que não agradam a Deus? A Bíblia chama de pecado. Pecado é quando eu quero fazer a minha própria vontade em vez da vontade de Deus. Como? Brigar com um coleguinha, bater, dizer palavras feias, roubar. Tudo isso é pecado. E lá no livro de Eclesiastes diz o seguinte, olha o que é que diz. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Eclesiastes 7:20. Então todos nós somos pecadores. Todos nós nascemos com o desejo de pecar. E o pecado é muito sério, porque é contra Deus. E aquelas pessoas, né, o mal estava se multiplicando. Então o Senhor viu aquilo e olha só, a Bíblia também diz que lhe pesou no coração. Quando diz que lhe pesou no coração é que Deus ficou muito triste com tudo que estava acontecendo. Mas no meio de tudo isso, havia um homem chamado Noé. Noé era um homem que andava com Deus. Na verdade, a palavra do Senhor diz que ele era íntegro e ele era reto entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e ele tinha 3 filhos. Os 3 filhos de Noé eram já homens, eles eram casados. Então, como eu falei para vocês, a Bíblia diz que Noé andava com Deus. E certo dia, Deus foi falar com Noé. Mas o que será que Deus foi conversar com Noé? Eu vou ler aqui para você o que diz aqui na palavra de Deus. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que eu os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábua. Deus disse para ele, você vai precisar fazer uma arca bem grande, de 3 andares. A arca seria no tamanho de um campo de futebol, tinha que ser bem grande. Mas por que será que Deus estava pedindo para Noé fazer um grande barco? Olha só, aqui no versículo 17, diz o seguinte, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego. Mas eu farei uma aliança contigo. Deus disse que ia trazer dilúvio, ou seja, que ele ia derramar muitas águas sobre a terra. Mas Deus disse também para Noé pegar os animais, né, das aves segundo a sua espécie, de todo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, teria que trazer, colocar dentro da arca, ou seja, o gato e a gatinha, o cachorro e a cachorra. E Deus disse também que ele tinha que levar muita, mas muita comida mesmo. A Bíblia diz, a palavra do Senhor disse que Noé, assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. E tem mais uma coisa,
Quando Deus disse que ele devia levar os animais para a arca, na verdade o Senhor disse o seguinte, olha, eles virão a ti, ou seja, Deus mesmo ia levar os animais até a arca. E olha só, Noé começou a construir aquele grande barco. Mas eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino que aquelas pessoas ficavam lá zombando de Noé. Noé está ficando doido, Noé está dizendo que vai cair chuva, que vai chover bastante. Olha só, por aqui nem tem água, está ficando louco. Então, provavelmente as pessoas zombavam, as pessoas não acreditavam. Sabe por quê? A Bíblia diz que Noé era o pregador da justiça. Ou seja, Noé estava pregando para aquelas pessoas que realmente iria acontecer o dilúvio. Porque lá em 2 Pedro 2:5 diz assim, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Olha, Noé estava dizendo para as pessoas, olha, se arrependem, Deus vai mandar chuva, vai mandar um dilúvio. Sabe por quê que Noé estava pregando para aquelas pessoas? Porque Noé acreditava, ele cria na misericórdia de Deus, que Deus é misericordioso, como a sua palavra diz que sua misericórdia dura para sempre. Então, por Deus ser misericordioso, as pessoas poderiam se arrepender dos seus pecados. Deus é misericordioso e Ele ama todas as pessoas, amava aquelas pessoas também, e Ele te ama muito, sabe? Não importa a sua cor, como é o seu cabelo, como é os seus olhos, Deus ama você do jeito que você é. A Bíblia diz, porque Deus amou ao mundo. O mundo quer dizer todas as pessoas. Esse Deus que criou todas as coisas, criou o céu, a lua e as estrelas, Ele te ama. A palavra do Senhor diz. E por isso Ele está preparando um lindo lugar para os seus filhos lá no céu. Que Deus grandioso, que Deus misericordioso para com você. E Ele também era misericordioso para com aquelas pessoas também. Ele amava aquelas pessoas. Mas as pessoas não estavam acreditando não. Continuava zombando de Noé. Mas ele continuou fazendo a arca. A palavra do Senhor diz que durou 120 anos para terminar aquele barco grande. Finalmente, olha só, Noé e sua família, Noé, os seus 3 filhos, as mulheres dos seus filhos e sua esposa estavam prontos para levar comida lá para a arca. Tinha que levar bastante comida, porque não somente para eles, mas para os animais também. Agora imagine a cena, aquelas pessoas olhando ali para Noé, Noé levando comida. Para que essa comida, Noé? Olha, porque a gente nós vamos entrar na arca, mas não vai chover não. Olha como é que está o céu. E Noé nem ligou para o que as pessoas estavam falando. Mas eu acho que mais talvez eles ficassem estranhando, foram que de repente, começaram a vir os animais. E os animais começaram a entrar na arca. Na verdade, foi Deus que estava levando os animais. E eles foram entrando naquela arca. Imagine, se eu estivesse lá, eu ia ficar muito admirada com a situação, né? Eles entrando lá na arca, os animais que Deus estava mandando. E sabe, crianças, depois disso, que os animais entraram na arca, Noé também entrou com a sua família. Aquela arca tinha somente uma porta, certo? E aquela porta ficou aberta durante uma semana. A Bíblia diz, né? A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz aqui. Mas por que será que aquela porta ficou aberta durante uma semana? Sabe por quê? Provavelmente Deus estava dando uma oportunidade, porque aquela porta era a única maneira das pessoas, de qualquer pessoa,
entrar na arca e ser salva do dilúvio. E hoje em dia só existe uma maneira pelo qual você pode ser salvo do seu pecado. É através da porta, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. O Filho de Deus, Jesus Cristo, derramou todo o seu sangue naquela cruz pelos seus pecados. Homens maus zombaram do Senhor Jesus. Ele foi castigado ali no meu e no seu lugar. A palavra do Senhor diz lá em 1 João: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Será que Jesus poderia descer daquela cruz? Ele poderia, mas ele não fez isso, porque era a única maneira de um dia você ir morar com ele lá no céu. Então ele pagou o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado. Mas sabe, Jesus ele não ficou ali para sempre naquela cruz, não. Ele ressuscitou, ele está vivo. E porque Jesus está vivo, ele tem poder de perdoar o seu pecado. Ele é a porta, a única porta para você um dia ir morar com ele lá no céu. E aquela porta ali da arca era a maneira pela qual as pessoas podiam ser salvas do dilúvio. Mas sabe o que aconteceu? Depois de 7 dias, Deus fechou a porta. Não foi Noé que fechou a porta, foi Deus que fechou a porta. E depois então começou a chover. Começou a chover bem forte, mas não só caía água do céu, também não era, saía também da terra. E olha só, enquanto eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino que aquelas pessoas ficaram lá batendo na porta. Noé, abre a porta, Noé, abre a porta. Noé não podia abrir a porta, porque foi Deus que fechou a porta. E a Bíblia diz, então, começou a chover, choveu 40 dias e 40 noites sem parar. Imagine aquelas pessoas, todos morreram. Provavelmente alguns tentaram subir e as águas foi subindo, subindo. E olha só, a arca começou a flutuar. Agora, você que já tem Jesus como Senhor e Salvador, quer dizer uma coisa para você. Apesar da destruição que estava acontecendo lá fora, a família de Noé estava salva ali dentro. Agora você imagine passar mais de um ano ali, sem poder sair da arca. Isso lembra o quê? Isso lembra os dias que nós estamos vivendo, não é verdade? Sem poder sair de casa, sem poder ir passear no shopping, sem poder ir para a igreja. Mas eu acredito que ali dentro daquela arca, eles estavam louvando a Deus, eles estavam fazendo suas tarefas. Eles sabiam que tinha que ficar ali sem poder sair até o plano de Deus terminar. E eles estavam confiando em Deus. Como é que eu sei que eles estavam confiando em Deus? Porque a palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus, olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Sabe, criança, talvez você que já tem Jesus como Senhor e Salvador, não é fácil, não é verdade? Mas se você confia verdadeiramente no Senhor, saiba que todas essas coisas que estão acontecendo é para o seu bem. Então, se você tem que ficar em casa, né, é um lugar seguro. Assim como aquela arca também era um lugar seguro para a família de Noé. Apenas 8 pessoas foram salvas daquele grande dilúvio. E sabe o que aconteceu? Depois de 40 dias e 40 noites, a chuva parou, mas a terra toda estava cheia de água. E eles não podiam sair ainda. Tinha que baixar as águas. Quando tudo tivesse assim, terra seca, é que Noé e sua família poderia sair daquele grande barco. E passou-se um tempo, então, olha só o que foi que Deus disse, né? Então disse
Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, pode sair da arca. Então eles saíram, e sabe de uma coisa? Noé ofereceu um sacrifício a Deus, agradecendo pelo grande livramento. Mas Deus também fez algo maravilhoso. Ele colocou o seu arco, esse arco da aliança, que ele prometeu que nunca mais iria destruir o mundo com água. Ele disse o seguinte: porém nas nuvens o meu arco será o sinal da aliança entre mim e a terra. As águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Ele disse que nunca mais ia acontecer isso. E sabe de uma coisa? Então quando você, toda vida, quando chover, você vê um arco-íris, sabe que você pode lembrar da promessa que Deus fez para ele, para Noé e para a humanidade, que não iria mais destruir o mundo com água. E olha só, então a terra começou então a se multiplicar. E sabe de uma coisa? Noé, ele foi salvo porque ele confiou nas promessas de Deus. Sabe? Você também pode confiar em Jesus como Senhor e Salvador. A palavra do Senhor diz lá em João 1:12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Você pode se tornar filho de Deus. Você pode convidar Jesus para perdoar os seus pecados. Então você vai se tornar filho de Deus. Confie em Jesus como Senhor e Salvador. E você, criança, que já tem Jesus como Senhor e Salvador e está aí na sua casa sem poder sair de casa por enquanto, saiba de uma coisa. A palavra do Senhor diz lá em Isaías 12:21: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei. Então confia no Senhor, que tudo isso vai passar. Tá? Tudo vai passar e logo você vai poder sair. Enquanto isso, obedeça o que diz a palavra de Deus. Faça exatamente o que diz a palavra do Senhor. Confie em Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima charla.